primeiro slide. Sendo hoje não só o dia do professor e não só o dia do educador cristão, também hoje é o dia que comemora 141 anos da primeira igreja batista no Brasil para brasileiros, primeira igreja batista de Salvador. É um dia bem significativo para a igreja batista. A primeira igreja batista que se tem história aqui no Brasil foi na região aqui de Americana, Nova Odessa, que era uma igreja para americanos. Mas dali saiu um projeto que foi para Salvador, e em Salvador inauguraram a primeira igreja. 141 anos o trabalho batista no Brasil. Mas nós também temos um outro motivo, um outro recurso. Esse Tiago é uma bênção. Esse menino que está chegando é uma bênção. Ele não se contém com a dificuldade. Ele vai lá, ora e Deus resolve. Obrigado, Tiago. Deus te abençoe. Nesse mês das crianças, nós, como o pastor acabou de colocar, nós estamos focados em entender o que nós podemos fazer por essas crianças que são representantes do século que vivemos, o século 21. Essa geração de filhos de Deus, ao longo do século 21, que desafios eles têm? Que desafios eles precisam assumir? O que nós podemos fazer por essa geração do século 21? Dá para a gente somar todos esses assuntos. Por quê? Com certeza é por meio do ensino, com certeza é por meio da igreja, com certeza é por meio das crianças, que um dia se tornarão adultos e líderes, que nós vamos conseguir que a palavra de Deus seja pregada e seja sustentada da maneira mais adequada possível, segundo a vontade do nosso Deus. Gostaria que nós ficássemos em pé agora e lêssemos o texto dentro do contexto. 2 Timóteo 2, de 7 a 16. O texto diz assim, não esqueçam, Paulo dizendo a Timóteo, na versão NVI, reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isto não tem proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Pai querido, nós pedimos ao Senhor que assim como o Senhor falou com Timóteo, por meio de Paulo, mas acima de tudo por meio do teu Santo Espírito, que o Senhor fale conosco agora, para a tua glória e em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Bem, irmãos, a primeira coisa que a gente faz quando lê um texto bíblico e tem interesse em extrair mais do que essa compreensão imediata que nós tivemos ao ler,
é saber o que está acontecendo no momento em que ele foi escrito. É o que a gente chama de contexto. A primeira coisa é saber, bom, esta carta foi uma carta escrita por quem? Quem foi que escreveu? Esse quem não basta o nome, esse quem basta entender o máximo possível dessa pessoa. E nesse caso, quem escreveu foi Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Está escrito lá em Atos 13, 9. Muitos de nós raciocinamos simplesmente Paulo, Paulo, Paulo. Mas o texto nos apresenta Saulo, também chamado Paulo. Interessante, alguns de nós aprendemos ao longo da carreira cristã, aqueles que tiveram uma vivência maior, que Saulo se converteu e passou a chamar-se Paulo, mas a palavra apresenta Saulo, também chamado Paulo. É uma interpretação de mudança de nome, mas de fato não há esse registro. E se a gente vai lendo ao longo do livro de Atos, nós vemos vários feitos ainda atribuídos apenas à palavra Saulo, feitos no Espírito Santo. Mas aqui, sinceramente, não importa se a gente está falando Paulo ou Saulo, o que importa é que diz que ele é cheio do Espírito Santo. Então nós estamos recebendo uma carta de alguém que está falando pelo Espírito, que é cheio do Espírito Santo. Ele tem uma idade não muito distante de Jesus, embora não tenha andado com Jesus. Há divergências em relação a Paulo, de que ele tenha nascido no ano 5 da era cristã, ou que ele tenha nascido no ano em que Jesus nasceu, e aí tem essa pequena divergência. Mas o fato é que ele tem pouco tempo, 6, 10 anos de diferença para Jesus Cristo. Ele nasceu em Tarso. Tarso é uma cidade, na época dele, da região da Cilícia, hoje, Turquia. Paulo nasceu no que hoje nós chamamos de Turquia. Ele era cidadão romano, dentro do Império Romano, ou seja, ele tinha muitos direitos. Ele era judeu, ele tinha sido instruído desde criança nas Escrituras, na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Ele tinha uma herança cultural muito forte dos gregos, que dominaram antes dos romanos. Então ele tinha uma influência filosófica enorme. A cidade dele respirava muito dessa influência filosófica. Muitos até hoje atribuem a linha de raciocínio lógico de Paulo em seus escritos a Platão e outros filósofos que o influenciaram. Então, vejam que é um homem de formação cultural, religiosa e política muito profundos para a época. E que não era qualquer um que conseguia ter esses recursos. Então, havia recurso econômico, havia relacionamento político e havia também uma conexão religiosa muito profunda. Tanto que ele se tornou fariseu de fariseus, ele mesmo se auto-intitula. Por quê? Porque o fariseu que já tinha uma fama de ser extremamente zeloso, o fiscal da lei, aquele que exigia dos outros o cumprimento da lei o tempo todo, que era extremamente rigoroso e conservador, diferente, né, dos saduceus, esse Paulo virou o fiscal dos fiscais. É como se fosse a corregedoria da polícia hoje. A polícia da polícia. Então Paulo tinha esse princípio. E ele estava convertido, ele se converteu, não estava convertido. Ele se converteu apenas 8 anos depois que Jesus Cristo ressuscitou. Depois que Cristo ressuscitou, ele continuou nos ofícios dele, como fariseu, perseguidor da igreja, que disparou depois que Jesus Cristo ascendeu. Começou uma grande perseguição, ele foi protagonista dessa grande perseguição. Então, nós estamos falando de uma pessoa que era tão zeloso pela sua religião, pela sua visão, pela sua percepção da palavra, que ele, mesmo com o feito de Jesus, não foi tocado imediatamente após o feito e não creu, tanto que perseguiu. Então, este é Paulo que teve o fim da sua vida decretado por martírio. Paulo foi degolado no ano 67, 68.
depois de Cristo. Então, Paulo também foi martirizado. Nós estamos falando dessa pessoa. Foi esta pessoa que escreveu essa carta. Uma pessoa cheia de história, uma pessoa profunda, uma pessoa intensa. Ela estava escrevendo para Timóteo. Bom, eu tenho certeza que vocês não vão conseguir ler tudo que está nesse mapa, mas esse mapa é só para mostrar para vocês, os pontinhos pretos foram por todos os lugares que Paulo passou. Não, ele não tinha carro. Também não foi de moto. Não usou Uber, nada parecido. A pé mesmo. Talvez, às vezes, com auxílio de algum animal. É um absurdo o que este homem rodou só para apresentar para as pessoas o Evangelho de Jesus Cristo. Esse homem gastou, se essa palavra está adequada, eu acho que não, mas do ponto de vista de gastar energia, de dar tempo, ele se gastou por inteiro, desde o dia que ele entregou sua vida a Cristo até o fim. E ele passou por todos esses lugares, mais que uma vez, em boa parte deles. Esses que estão em destaque em vermelho, lá embaixo Jerusalém, no meio Éfeso e lá em cima Roma, esses que estão em destaque em vermelho têm tudo a ver com essa carta que nós estamos falando hoje. Jerusalém porque foi lá que Paulo foi educado a respeito da lei. Éfeso foi a cidade que ele mais visitou. Roma era o controle político e econômico do mundo que ele vivia. Roma cuidava de toda essa região que vocês estão conseguindo enxergar nesse mapa. Isso é a vida de Paulo todinha no período do Evangelho. Bom, ele escreveu essa carta para quem? Ele escreveu para Timóteo. Nós temos na memória comum dos estudantes bíblicos que Timóteo é um jovem, porque a gente tem essa referência de jovem. Mas é interessante a gente ver que a Bíblia apresenta Timóteo, em Atos 16, verso 1 e 2, diz assim: Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e de Icônio davam bom testemunho dele. Bom, isso foi quando Paulo conheceu a Timóteo. Provavelmente na segunda viagem missionária que Paulo fez. Ele chegou e encontrou um convertido, um discípulo de Jesus. Timóteo não chegou ao conhecimento de Cristo por meio de Paulo. Ele já tinha sido alcançado, o Espírito Santo já havia falado com ele. E ele já dava bom testemunho, e Paulo se impressionou com o bom testemunho que ele dava. Então Timóteo tem uma história mais longa. E diz aqui de 2 cidades que davam bom testemunho de Timóteo. Não estamos falando de Timóteo em início de carreira. Bom, esse momento em que Paulo o encontrou foi por volta do ano 51, 52 da era cristã. Então nós estamos falando de um período em que Paulo já tinha tido uma boa caminhada na fé cristã. O pai dele, grego, não tem informações detalhadas, não temos informações, mas da mãe nós temos inclusive o elogio de Paulo, quando Paulo elogia Eunice, a sua mãe, e Lóide, a sua avó, pela fé e por elas terem instruído Timóteo de maneira tão séria, tão responsável e tendo dado tão bom fruto no Evangelho. Então, a mãe de Timóteo, era cristã. E este Timóteo, que está recebendo esta carta agora, a segunda carta, ele já é, neste momento, o responsável, comandado pela primeira carta enviada para Éfeso, ele já é o líder, o supervisor, o representante de Paulo
para as igrejas de Éfeso ou para a igreja de Éfeso. No momento que ele está recebendo essa carta, ele já está lá há algum tempo, há alguns anos, talvez 3 anos, 2 anos, mas ele já está lá. E pelos registros que eu pesquisei, ele ficou em Éfeso bastante tempo. E é importante a gente lembrar que a igreja de Éfeso não era como a nossa aqui, né? Então não tinha um endereço lá, a Rua Alfredo Pujol 242 de Éfeso. Não existia essa concentração. A igreja era perseguida. A igreja nunca tinha se organizado de maneira formal como hoje a gente organiza. Eram pessoas que se reuniam nas casas. São várias casas. Talvez mais parecido com a igreja em células hoje, várias células espalhadas. E existiam pastores em cada uma desses grupos. E era papel de Timóteo estar supervisionando isso, amando de Paulo, com as mãos impostas sobre ele, determinou na primeira carta a Timóteo, para que ele dissesse a Éfeso que ele estava lá para ajudar os irmãos a andar na fé. Bom, esse é Timóteo. Estamos falando de alguém com autoridade, estamos falando de alguém com um bom testemunho, estamos falando de alguém extremamente dedicado à palavra. Um homem cheio de espírito falando com outro homem cheio de espírito. Bom, então, que carta é essa? Bom, antes de mais nada, deixa eu mostrar de novo o mapa. É o mesmo mapa, mas eu estou mostrando ali 2 pontos que estão em verdinho para vocês. Que um deles é Listra, onde morava Timóteo, e outro onde é Éfeso. Vejam que não é tão distante. A pé é muito distante. Estamos falando de 10 dias de viagem a pé, 8 dias de viagem a pé, isso sem parar para dormir, sem parar para comer, sem parar para descansar. Ou seja, são muitos e muitos dias de viagem, talvez semanas de viagem, com todos os ciclos que a gente precisa para repor energia. Então, nós estamos falando de alguém que está caminhando em direção a... Ele fez várias viagens com Paulo. Várias dessas viagens que estão esses pontinhos pretos ele fez. Então, nós estamos falando de alguém que entende a cultura da região. É isso que eu quero salientar. Ele entende. Paulo não escolheu à toa. Paulo sabia que ele era extremamente especial para cumprir esse papel. Bom, por que que Paulo escreveu esta carta para Timóteo? Bom, a primeira coisa que é fácil de perceber, ali no capítulo 1, verso 8, é: eu espero que você suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho. A perseguição era grande, o trabalho não era nada fácil, ainda que Timóteo fosse um bispo, ainda que Timóteo fosse um supervisor daquelas igrejas em Éfeso, ainda que ele tivesse autoridade dada por Paulo, isso só tinha valor no reino dos céus. Porque no reino dos homens, isto não tinha valor. Pelo contrário, era motivo de desprestígio, era motivo de perseguição, era motivo de açoites, era motivo de prisões, era motivo de muito sofrimento. E Paulo estava sofrendo de tal forma que ele estava preso e aparentemente, pelo texto, pelos registros históricos, foi a última vez que Paulo conseguiu se comunicar e logo depois ele veio a falecer. Esta carta, a segunda carta a Timóteo, é uma carta que todos consideram, pelos estudos, ser a última carta que Paulo escreveu antes de morrer, antes de ser sacrificado. Então, Paulo ele tem uma história de sofrimento puro. Esse lugar onde Paulo conheceu Timóteo foi o lugar onde Paulo foi apedrejado e dado como morto por servir a Cristo. Timóteo, de alguma forma, pelo testemunho que nós conhecemos, soube disso. Ele sabe desse Paulo. E desde então ele só vê esse Paulo apanhando, sofrendo e não parando. E ele está falando: suporta comigo os sofrimentos do Evangelho. Que os meus sofrimentos não provoquem em você desânimo.
Muitos já haviam morrido, gente. Muitos. Tiago já tinha ido, Estevão já tinha ido, vários líderes já tinham ido por declarar Jesus como Senhor e por viver o Evangelho. Então não existia muito estímulo do ponto de vista social, econômico, político, de carreira, de vida longa, para quem declarasse sua fé em Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos. Não, não tinha. Ele fala assim, não desiste, Timóteo. Esse é um dos motivos. O outro grande motivo é advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. O verso 14, que nós acabamos de ler na leitura do contexto. Fala com o pessoal aí de Éfeso, para que eles não fiquem fazendo discussões. Advirta-os solenemente. Seja firme. Corrija-os já. E aí a palavra de correção, além da advertência, fazê-los mudar de atitude, vem no capítulo 2, versos 25 e 26, que ele diz assim: corrigir com mansidão aos que se lhe opõem, os que se lhe opõem. Então, Paulo escreveu essa carta por vários motivos. Se você ler, você vai perceber que ela é bem pessoal. Não fosse sua introdução, ela seria bem pessoal, uma coisa trocada entre amigos espirituais, não para ser publicada. Mas você percebe pelo menos esses três grandes motivos: suportar o sofrimento, advertir aqueles que estão se dedicando a coisas que não são coisas do Espírito e corrigir. Ora, são motivos extremamente claros. E nós precisamos já começar a pensar em como aplicar essas coisas. Bom, por fim, onde está Timóteo? Eu já disse, está em Éfeso. Éfeso é uma cidadezinha? Éfeso é um lugar simples? Éfeso é um lugar importante? Bom, Éfeso, naquela época, era a segunda maior cidade do Império Romano. Super importante. Tanto que Paulo já tinha visitado 3 vezes. Tanto que João, depois do exílio, vai morar lá. Tanto que João escreve suas cartas, provavelmente de lá. João termina a sua vida lá, bem depois que Paulo morreu. Éfeso tinha 250 mil habitantes nessa época, o que para as dimensões de populações do mundo era uma cidade bastante grande. Qualquer cidade de 250 mil habitantes hoje, se você for, não dá para conhecer todo mundo que passa na esquina. Não dá para chamar de cidadezinha. Era uma cidade complexa, com todos os valores econômicos que se tem. Bom, o imperador daquela época era Nero. Esse nome todo mundo estudou na escola. Um homem centrado, sábio, equilibrado, não é verdade? Um doido. Um homem totalmente transtornado. E, gente, vocês têm ideia quantos anos tinha Nero nessa época? 28, 29 anos. E ele fez o estrago que fez. Extremamente temperamental, desequilibrado, extremamente impulsivo em seus desejos, sem nenhuma preocupação com o próximo e com o que podia afetar. Esse homem foi o homem que entregou os cristãos às bocas das feras. Esse homem foi o que crucificou os cristãos e pôs fogo na cruz, para eles morrerem crucificados e queimados. Esse homem foi o que colocou fogo em Roma. Isso não está provado, mas difícil alguém não suspeitar que foi ele. E por conta de ter colocado fogo em Roma, ele também escolheu culpar os cristãos por terem colocado fogo em Roma e aumentou o sofrimento dos cristãos, até que um dia ele foi morto. E ele só cessou porque foi assassinado. Era essa cidade, a segunda cidade mais importante para Nero, para o governo de Nero. Não estamos falando de um lugar qualquer, nem de um lugar simples de conviver. Então, é importante dizer que, por conta de todo esse contexto, era um lugar de diversidade cultural. Alguma semelhança com São Paulo? Uma cidade muito confusa, onde o poder é disputado todo dia, toda hora, onde pedem a cabeça daquele que tiver no poder, matam se necessário.
Era nesse contexto. Timóteo estava ali, naquela supervisão. Tinha sofrimento para Timóteo? Ou se tinha? Bom, quando aconteceu, por volta do ano 67 depois de Cristo, Timóteo tinha provavelmente 40 a 43 anos, então não é um jovenzinho de 18, de 20 anos. Nós estamos falando de um homem maduro, mas muito jovem para os anciãos do judaísmo. Não era um homem que chegava impondo autoridade sobre eles. E na primeira carta nós vemos como Paulo os instruiu, como ele devia se relacionar com as viúvas, como ele devia se relacionar com os mais velhos, como ele devia se relacionar com os jovens. Várias instruções foram dadas, mas era para um homem que tinha 37, 35 anos. Não estamos falando de uma pessoa tão jovem assim. Maturidade suficiente. Paulo, entre 63 e 69 anos, nos seus últimos dias. Nero ia morrer no ano seguinte. Assassinado, com 29 anos de idade. As perseguições estavam lá, havia uma grande rebelião em Jerusalém, entre judeus e gregos. E é importante a gente lembrar, quando lê a palavra, para a gente não fazer associação impensada, é importante a gente lembrar que nessa época não existia o Novo Testamento. Paulo não se considerava um escritor inspirado por Deus. O cânon não existia. A decisão de todos os livros chamados inspirados no Novo Testamento não havia sido feita. Ela foi acontecer séculos depois. 400, 300 e tantos anos depois. O que eles tinham? Eles tinham a lei. Os livros de Moisés, os Salmos e os profetas. Toda vez que a gente lê no Novo Testamento as Escrituras, nós estamos falando da lei, dos Salmos e dos profetas. Hoje nós ampliamos isso por crermos que todas essas palavras, inclusive a carta que nós estamos nos dedicando hoje, é inspirada e nós ampliamos isso. Já há mais de 1.500 anos. Mas naquela época, não. Então, quando ele fala as Escrituras, ele está falando da lei. Quando ele fala que as Escrituras são ensinadas pelo Espírito Santo, ele está falando da única coisa que de fato importava naquela época. Como é que uma pessoa convertida naquela época chegava ao conhecimento e andava debaixo da orientação de Jesus Cristo? Era pelo Espírito, gente. Outra lição importante da gente aplicar aqui. Tem muita gente presa ao religiosismo. Tem muita gente presa ao pragmatismo. Às formas de se fazerem as coisas. E tem andado com as migalhas do Evangelho, desprezando o poder do Espírito Santo nas suas vidas, conduzindo e ensinando todas as coisas como Jesus nos declarou e pediu. O Espírito Santo é quem nos ensina todas as coisas. A palavra de Deus é confirmada pelo Espírito Santo. É esse o momento que a igreja vivia. Foi essa igreja que se multiplicou. Sem ter uma nave, sem ter uma estrutura formal, sem ter uma área política estruturada, sem ter a Bíblia, sem ter a imprensa, porque mesmo que tivesse a Bíblia não tinha cópias, com um monte de analfabetos, porque era muito difícil escrever. Escrever era para poucos. Como essas pessoas chegavam ao conhecimento? Tradição oral, ouvi, criei e o Espírito Santo me ensinou. E ele não me larga mais. Bom, isso ainda está no contexto. Agora, vamos ler o texto de novo e entender como que esse Paulo, esse Timóteo, em Éfeso, nesse contexto político, leem esta palavra. Timóteo, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Ora, essas palavras todas não são mais simples. E a gente costuma fazer na nossa classe, é o nosso esforço toda a aula,
Chegava assim, o que cada palavrinha dessa significava na época que Paulo escreveu? Quando ele escreveu em grego, ou em aramaico, tem algumas discussões que dizem que foi em grego, mas Paulo sabia grego, dominava grego, então vamos crer que foi escrito em grego. Quando ele escreveu em grego, qual que era a aplicação mais comum, a aplicação mais adequada para essa palavra? Não que as palavras em português modifiquem, nós estamos falando de torná-las mais profundas. Bom, eu fiz esse quadrinho porque é exatamente como a gente faz na nossa classe de escola dominical. Pegamos palavra por palavra, na coluna da esquerda é como está escrito na nossa Bíblia, palavra por palavra. Na coluna do meio é a palavra transliterada do grego, como ela seria sonorizada com as nossas letras, com a nossa grafia. E na direita, como eles aplicavam esta palavra, com que profundidade. Vejam só, quando ele fala procurar, ele está falando de um esforço rápido e cuidadoso. Algumas Bíblias traduzem como diligentemente. Mas como a gente não usa muito essa palavra, eu leio lá, faça diligentemente, falo, deve ser com cuidado, sei lá, deve ser com atenção, deve ser com respeito. Não, rápido e com cuidado. Então, a minha procura é ativa e a minha procura é agora. Segundo, você mesmo, não tem o que explicar de novo. Depois ele fala aprovado. A palavra aprovado é uma palavra que era usada para você testar se aquela moeda era falsa ou não. Então você precisa testá-la. Para eu me dizer aprovado, quando ele fala, Timóteo, apresente-se rapidamente e cuidadosamente como alguém que seja genuíno, de verdade, sem falsidade, sem qualquer adulteração. A outra palavra que chama atenção é o apresentar. O apresentar dele é estar à disposição. Não é dar sinal. Não é marcar ponto. Não é vir de domingo na igreja. É apresentar a sua vida toda. Estar à disposição do Espírito o tempo todo. A palavra Deus, todos nós já cansamos de ver, é tel, mas ela é usada para qualquer Deus. Tá? Então, Deus divino é tel. Nós usamos essa palavra, não podemos chamar o nosso Deus de outro nome, por quê? Porque o nosso Deus não deixou a nossa boca ainda não purificada, ainda não glorificada, ainda não pronta para falar com Ele pelo nome. Deus não nos deu o seu nome para usarmos da nossa boca para pronunciar. Nosso Deus é santíssimo. Nós estamos no processo. Estamos salvos, aqueles que creram. Mas ainda não estamos totalmente transformados. Não estamos revestidos, não estamos prontos para estarmos diante dele e pronunciar o seu nome. Ele não nos deu o seu nome. E aí a gente fala Deus, o espírita fala Deus, o católico fala Deus, e o grego fala Deus, e um monte de gente fala Deus. Tá bom, mas meu pai sabe que eu estou falando com ele. Eu não consigo falar o nome dele porque ele não me deu ainda condições de falar. Não estou pronto, mas Deus sabe. E aí eu não falo em nome dele, eu falo em nome de Jesus. Que me abre porta. Esse Jesus tem autoridade diante do Pai. Bom, a outra palavra que eu acho muito importante é trabalhador. Que em algumas traduções está como obreiro aprovado. Bom, o obreiro, o trabalhador, é a pessoa que completa um trabalho. Não é a pessoa que tem uma ação, que faz uma ação momentânea, pontual. Não, é alguém que faz o trabalho inteiro. E uma obra, o trabalho do Evangelho, é um trabalho para a vida inteira. Então, é importante raciocinar que o processo de esforço é um processo que leva a vida inteira. E esse Paulo que está ensinando isso, ele tem essa visão. Porque ele fala o quê? Completei a carreira. Terminei meu trabalho. Guardei a fé. Ele usa a palavra no conceito em que ele mesmo aplica para a sua vida. Então ele está falando assim, te apresenta como obreiro aprovado. Alguém que está a vida inteira construindo aquilo que Deus tem para as pessoas que estiverem à sua volta. E ele fala, não se envergonhar. Eu já dei o contexto da vergonha.
Paulo só sofria, os discípulos de Jesus, os apóstolos todos martirizados. Só João não foi martirizado. Quem é que queria se tornar cristão baseado no sucesso social, naquilo que a vida aparentemente trazia para aqueles que criam? Ninguém. E muitos abandonaram a fé. Muitos abandonaram a fé. Bom, o fato é que você tem que se apresentar como alguém que não tem vergonha. Mas a sociedade inteira tem vergonha de mim. Eu vivo objeto de vergonha para os outros. Aí a pergunta é: e quem te honra? De quem você busca a honra? Timóteo sabia de quem buscar honra. Ainda que todos rissem dele. Ou Jesus Cristo foi exaltado no meio da cruz? Não. A cruz é o maior símbolo de vergonha que a gente conhece. Mas quem honrava? O Pai. O Pai é que honra. E as outras duas palavras muito sérias, manejar bem a palavra da verdade, ele está dizendo o seguinte, né? Manuseio é usar com exatidão, com precisão. Usar para o fim que ela foi criada. Não usar segundo a sua vontade, não usar para os seus pretextos, não usar quando quiser. É a palavra de Deus. O que o Espírito revela é obrigação. Você não pode desviar nem para a direita nem para a esquerda. Você tem que executar. Esse manejo é o manejo da precisão. E que palavra que é? A palavra usada ali é logon, ou logos, da raiz logos, que também vem da raiz lego. A palavra lego ela é muito, muito usada quando Jesus diz, em verdade te digo, ele está falando lego. Ele está falando assim, ó, eu estou falando. E isso que eu estou falando não é assunto para discussão. E isso que eu estou falando é uma verdade absoluta. Isso que eu estou falando é uma coisa que já saiu da boca do Pai. Assim, quando o Pai fala, haja luz e houve luz, é isso. É lego. E quando ele fala a palavra, o logos, ele está falando assim, esta palavra que saiu da boca de Deus e que você está transmitindo, ó, trata dela com cuidado. Porque aquilo que Deus falou já é e nunca deixará de ser. Ele usou um verbo importante. Tome cuidado, manuseie com cuidado, porque o conteúdo, essa substância que é a palavra que você está transmitindo, é algo que tem poder, é algo que gera resultado, é algo importante. E ele chama essa palavra de verdade. A palavra que ele usou para verdade é a mesma palavra que Jesus usou para dizer eu sou a verdade. Aletheia. Que verdade é essa? Não é uma verdade circunstancial. Não vale só para agora. Não é uma verdade que foi verdade no passado. É uma verdade que vai ser verdade em qualquer tempo. Não importa a sociedade. Não importa os valores atuais. Não importa o que muda na sociedade. Então, você precisa agir com exatidão, com precisão, entendendo para o que você está fazendo. Aquilo que Deus disse, Ele não muda, porque isso é uma verdade absoluta que não pode ser mudada. O que ele não está falando aqui nesse contexto, mas todos nós precisamos lembrar, é que Timóteo é um portador da mensagem, assim como Paulo era um portador da mensagem. Então, a mensagem a gente não muda. Eu só entrego. Isso é mega importante. Bom, agora, nós entendendo todos esses pormenores dessas palavras, a profundidade de algumas delas que a gente externou aqui, aí, na nossa sala de aula, a gente faz o seguinte: a gente escreve um texto livre, a gente constrói um texto livre, que não é um versículo, mas é um texto para demonstrar a compreensão do versículo baseado nesses assuntos. E o texto ficou assim: você mesmo se esforce para expressar o que o Espírito te diz. Faça isso logo e com cuidado, que você possa estar à disposição de Deus e do Espírito Santo o tempo todo, sabendo que Ele te honrará, mesmo que os seres humanos não te honrem, respeitem ou deem crédito ao que você diz e faz.
Mesmo assim, fale o que o Espírito te manda dizer, pois essa é a realidade dos fatos. É o que Deus faz e ninguém pode mudar. Você passe pelo teste de genuinidade das atitudes e palavras que declara serem de Deus. É assim que a gente estuda a palavra na nossa classe de jovens. Analisa o contexto, procura o original e faz uma aplicação de tudo aquilo que a gente aprofundou. E aí, isso certamente faz a gente refletir sobre muitas coisas, porque são coisas profundas que mexem com a nossa compreensão, que trazem novidade para a gente. E aí, a gente vai e busca palavras que confirmem em Jesus. Porque o que conhecia este povo que se tornou discípulo de Jesus? Ele conhecia Jesus, e não só as escrituras da época. Eles conheciam o Jesus ressurreto. E Jesus havia ensinado, e essa tradição oral do que Jesus ensinou, com certeza chegou a todos, porque era assim que se espalhava o evangelho. O texto de Mateus 13:52 diz assim: E Jesus, não está escrito Jesus, porque eu só pus para vocês lembrarem, disse: Por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Ele estava explicando como era o reino dos céus, ele deu vários exemplos. E ele perguntou: Vocês entenderam? Sim, entendemos. E aí ele chega e fala assim: Então, é isso. É como alguém que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Só que a hora que ele fala que é o mestre da lei instruído, ele está usando uma palavra em grego que quer dizer discípulo, aprendiz. Então você está seguindo o que Deus te passou. Você não está produzindo. A gente precisa tomar cuidado com vários ensinamentos. A gente precisa ficar preso àquilo que está aqui revelado na palavra que nós chamamos de palavra, que nós cremos e vivemos e nos damos por ela. A gente não pode aceitar outras coisas. A gente vai tirar da mesma fonte sempre. Poxa, mas está fora de contexto. Isso era dentro de uma outra realidade cultural. Você começa a interpretar a palavra e começa a acrescentar elementos sociais, políticos, linguísticos e vai se distanciando da palavra. Mas Jesus está falando assim: não, não, não. Dessa mesma fonte você tira coisas novas e velhas. Velhas não no sentido de serem inadequadas, mas coisas que já eram reveladas, coisas que você já tinha conhecimento. E coisas novas. Como é que eu tiro coisas novas? Ah, é só estudar mais, é só interpretar mais, é só me dedicar mais. Não. Ninguém está falando de intelectualidade aqui, de capacidade cognitiva. Ninguém está falando de mentalidade disposta. Quem é que nos ensina todas as coisas? O Espírito Santo. Toda vez que a gente entra em contato com a palavra, o Espírito Santo nos ensina coisas novas e velhas para nos manter na palavra. Então a gente não pode duvidar da palavra, nem tampouco se afastar do Espírito. E a gente sempre termina nossas aulas com várias perguntas. Só que nas nossas salas de aula a gente não responde as perguntas no dia. Mas hoje, como a gente tem que aplicar, eu vou terminar fazendo as perguntas e dando alguns caminhos. Mas na nossa sala de aula a gente termina, faz as perguntas, deixa todo mundo bem incomodado, na expectativa de que todo mundo reflita sobre isso. E depois de 2 ou 3 aulas a gente faz uma aula só para tirar dúvidas, bate-papo, que a gente chama roda de conversa. Vamos às perguntas. Quem tem que ensinar? Nós estamos no século 21. Nós temos uma série de crianças. Nós temos uma série de pessoas nascidas que são crianças na fé ou que são crianças na idade e que precisam receber o ensino. Quem tem que ensinar? Eu mesmo. Eu mesmo. Quem tem que ensinar? Não é a escola. Não é o curso de teologia. Não é a minha faculdade. Não é a minha especialização. É um erro gravíssimo achar que por meio de sua capacidade intelectual você vai
crescer no conhecimento. Isso é uma ferramenta, mas isso não traz o resultado. Nossos filhos, eu trabalho com educação, eu acho que eu já compartilhei isso com vocês. As crianças que hoje estão nas escolas, e eu vou dizer filhos de cristãos, filhos de crentes, filhos de pessoas simpáticas, não importa o nível dele, mas com certeza vários pais aqui colocam seus filhos na escola. A irmã Janicele hoje de manhã falou muita coisa que está acontecendo e eu gostaria de reproduzir as coisas que ela falou, mas eu vou simplificar. Olha, gente, nós estamos deixando as nossas crianças, como eu deixei, eu não fiz o certo, como eu deixei mais tempo com a educação de quem não tem o Espírito do que com quem tem o Espírito. Foram 8, 7, 6 horas por dia recebendo instrução que não foi do Espírito. Quando ele chegava em casa, ele estava cansado, né? Se tiver tempo, e isso no nosso caso não era uma coisa que a gente fazia com muita intensidade, à medida que eles foram crescendo, a gente foi perdendo a mão, a gente faz uma reflexão, faz uma oração, mas junta o seu culto doméstico, a sua oração, a sua reflexão e compara com o tempo que ele fica numa escola, que ele fica numa faculdade, que ele fica num curso de formação. Compara o quanto que você se dedica, o quanto que você deu para o seu filho de tempo. Você não tenha dúvida. Muito mais. Isto é uma coisa da modernidade, tá? Isto não era coisa há 100 anos atrás. Isto não era uma coisa comum. Aliás, ensino não era obrigatório. É tudo muito recente. E a gente acha que isso é o certo, é o normal. Tem que ser assim. Tem uma armadilha enorme. E nós estamos presos por essa armadilha em muitas situações. Eu não estou dizendo que dá para sair dessa armadilha. Simplesmente não vou mais deixar o meu filho ir para a escola. Não é simples assim. Mas eu gostaria de dizer para vocês que, embora todos nós estejamos presos nessa armadilha, porque inclusive é abandono, é crime você não colocar um filho na escola, embora nós estejamos presos, a gente pode usar a mesma palavra de Paulo. Eu estou preso, mas a palavra não. Vocês podem me confinar nesse sistema, vocês podem me confinar nessa sociedade. Eu posso estar aqui num país muçulmano fechado, eu posso estar aqui num país comunista fechado. Vocês podem me prender, mas a palavra está viva e solta. Eu fico muito feliz porque eu vou continuar usando a palavra. Então, a primeira coisa, quem tem que ensinar? Eu. Especialmente o Filho de Deus, porque o Espírito Santo fala por meu intermédio. O professor da sua escola não fala. O professor da faculdade não fala. Teu orientador de mestrado não fala. Teu orientador de doutorado não fala. E ele acha que o que ele fala é verdade, mas não é aletheia. O que ensinar? O que o Espírito Santo ensinar. O que o Espírito Santo confirmar. Não saia reproduzindo as palavras sem que o Espírito te dê orientação. Ele acabou de falar, maneja com cuidado. Quando ensinar? O tempo todo, rápido. Ei, acelera. Não temos tempo. Ele usa em outra passagem, há tempo e fora de tempo. Quem é que está apto para ensinar? Com certeza não é o professor da escola que a gente acabou de falar, né? Quem é que está apto para ensinar? Ah, são todos os membros da igreja. São todos aqueles que estão orientados, dedicados, salvos e que recebem orientação do Espírito e estão prontos para reproduzir. Se você não tiver o Espírito Santo, você não vai conseguir ensinar. Se você não estiver no poder do Espírito Santo, você não está ensinando. Nós conhecemos várias pessoas que dominam as Escrituras melhor que muito crente. Pessoas que
têm vários títulos acadêmicos, um altíssimo poder intelectual. E elas falam sobre a palavra. E a gente ouve e fala, uau, não sabia. Puxa, estou aprendendo muito. Está aprendendo o quê? Um morto está falando. E você está aprendendo com um morto. Ah, mas é a palavra de Deus. O Espírito precisa falar. E se o mundo não aprovar? Não vai aprovar. O mundo não vai aprovar. Se você começar a falar a palavra da verdade, assim como Paulo, assim como Timóteo. Timóteo também, pelo que a gente tem de informação, ele também foi martirizado. Não tem como essa sociedade aprovar a gente. Não tem. Se você quiser a aprovação da sociedade, dificilmente você vai andar integralmente com o Senhor. Que verdade ensinar? Aquela que é eterna. Com certeza não é o modo de vestir, com certeza não é o modo de andar, com certeza não é o modo de se reunir. É o aletheia. Quem é o aletheia? É Jesus. Essa é a verdade. O que a igreja ensinava nessa época? A doutrina da salvação, a doutrina... ensinava Jesus Cristo ressurreto. E a vida por meio dele. Essa era a ênfase. Então, temos aí a geração do século XXI. Temos aí esse monte de crianças aqui na igreja. Essas crianças lindas que dançaram aqui representam milhares delas que estão espalhadas. Será que eu estou aprovado? Será que eu sou genuíno cristão na frente delas? Será que eu consigo reproduzir? A palavra que eu pus profeta foi para provocar mesmo. Será que eu consigo falar do que o Espírito fala para mim, que é a voz de Deus, a vontade de Deus para elas? Essas crianças estão aprovadas? A gente às vezes raciocina as crianças como se elas não precisarem ser testadas, como se elas não precisassem ser aprovadas, como se elas não precisassem declarar a fé em Jesus Cristo e viver a fé que declaram. É um engano, cuidado. Senão a gente vai começar a admitir que uma criança, por ser criança, ela só vai ser salva quando ela chegar na fase da compreensão plena, adulta, e aí ela teve a oportunidade de fazer a escolha. Ninguém nos deu esse direito de julgar. Nós não julgamos quem está salvo e quem não está salvo. A orientação é, fala a palavra, ensina a palavra, seja digno. E a criança, fala a palavra, seja digna. Paulo foi com 13 anos de idade para Jerusalém para aprender as Escrituras. E não saiu de Jerusalém mais. Como ele diz, aos pés de Gamaliel ele aprendeu as Escrituras. Gamaliel super famoso. Até hoje ele aparece nos escritos rabínicos como alguém de referência e de alta reputação. Os judeus têm essa cultura, desde pequeno eles trazem para a criança, o judeu religioso. Ele traz para a criança, para ela aprender a Torá o máximo possível. Ela precisa isso na infância. Que cuidado a gente tem com isso? A gente precisa olhar para as nossas crianças com máxima responsabilidade. Nós não podemos ter as crianças como pessoas que não precisam professar fé, não precisam tomar uma decisão, não precisam reproduzir e não podem ter o Espírito Santo falando por meio delas. Cuidado. Não iguale suas crianças às crianças do mundo, às crianças que nunca tiveram uma experiência com Jesus. Nós temos várias crianças que tiveram grande transformação por meio de uma experiência com Jesus Cristo. E como é que a gente espalha isso? A gente só tem que pregar a palavra. Meus filhos são obreiros do reino de Deus? Eu ensinei isso para eles? Eu ensinei aos meus filhos de que ele tem essa responsabilidade, de que eles têm que ter uma vida inteira para falar da verdade, para ensinar a verdade? Eu encho o tempo dele com brincadeira e com distração? Ou ele está lá na escola aprendendo o que o mundo diz ser verdade, o relativismo da verdade? Ou ele está em casa distraindo, vendo um videogame, ou vendo algum tipo de desenho, ou vendo alguma distração? Ele está sendo obreiro do reino de Deus? Ele consegue falar de Jesus? Ele consegue dar testemunho de Jesus?
Como as crianças serão obreiras se não tiverem o Espírito Santo habitando nelas? Não dá para você fazer o trabalho, porque você é canal, você é meio. Quem faz a obra de fato é o Espírito Santo. Como as crianças serão aprovadas se não perseverarem? Quem vai ensiná-las a perseverar? E aí Paulo fala: olha, essa palavra é uma palavra para vocês, para você, Timóteo, insistir com a igreja de Éfeso. Mas insiste mesmo, porque tem gente abandonando. E ele diz lá em 4:10: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Ele amou o mundo. Não ameis o mundo, João fala. Não ame o mundo. Não busque aquilo que ele te dá valor. Busque aquilo que te honra pela eternidade, ainda que o mundo te jogue no lixo. E aí, Éfeso era tão importante que Jesus escreveu uma carta para Éfeso também, por meio de João. Uma das 7 cartas do Apocalipse. O que Jesus diz? Contra você, igreja em Éfeso. Porém, tenho isso. Você abandonou o meu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Éfeso, em algum momento, por advertência de Jesus, foi denunciada que ela precisava se corrigir. Jesus mandando uma palavra de advertência e uma orientação de correção. Paulo fez isso via Timóteo. Timóteo fez isso na vida dele toda. Jesus persiste. Puxa, essa igreja de Éfeso não devia ser muito boa. Olha lá. Mas há uma coisa em seu favor, Éfeso. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Eram práticas de distorção da palavra de Deus. Práticas heréticas dentro da igreja. Que Timóteo combateu firmemente. E que o texto que a gente falou não entre nessas discussões tolas. Não fiquem discutindo a respeito de verdades. E ele está falando assim, então Éfeso, você é ortodoxa, você realmente se preocupa e você não abre mão de gastar tempo apenas com a verdade. Mas, ele tinha falado antes, volte ao primeiro amor. O que é o primeiro amor? O que acontece quando a gente se converte? Fala de Jesus, anuncia, prega para todo mundo. Sem restrição. Eu encontrei a nova vida, você precisa encontrar também. Não guarda só para você. Não ande de portas fechadas achando que você vive só para você. Você não recebeu a palavra para guardar e para se dar bem. Você recebeu a palavra para reproduzi-la. Você tem que ensinar a palavra. Você tem que falar o que o Espírito Santo manda você falar. Você não tem o direito de guardar para você. Faz isso, senão eu vou tirar a sua parte na lista das igrejas, que o candelabro era a igreja. Então, nossa missão é proclamar. A gente não pode deixar, a gente não pode perder o primeiro amor. Paulo não tirou isso da cabeça dele, foi até o fim e foi morto por isso. E eu vou ler o texto que a Jane Célia leu hoje de manhã também. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Compara isso com o nosso dia a dia. Essa é a instrução de Deus para a nossa palavra, para a nossa missão. O alerta de Paulo pede 3 ações. Sermos rápidos, estarmos disponíveis e agirmos com a exatidão da palavra. Eu espero que essa aula, mensagem de hoje, possa ter feito que todos nós sintamos a urgência, a grande urgência de pregar a palavra a todo custo, mas a palavra de Deus. Trabalhemos para que nossos filhos sejam aprovados como filhos da verdade. Sejamos todos nós filhos da verdade. Filhos honrados, não pelo mundo, mas filhos honrados pela verdade. Vamos orar?
Pai querido, nós te agradecemos a oportunidade de compartilhar, ó Deus, esse estudo bíblico, esta palavra, inspirados, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, que nos revelou e nos trouxe essa palavra. Pai querido, nós te pedimos, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Nós, ó Pai, temos andado, sim, conscientes, ó Pai, da salvação, conscientes da verdade, conscientes, ó Deus, de tudo que o Senhor tem nos revelado. Nós cremos na Tua palavra como palavra de verdade. Nós cremos na ação do Teu Santo Espírito, que ninguém o limita e Ele faz o que quer, para onde quer, quando quiser, e que Ele vai realizar por meio da Sua igreja toda a obra. E a obra é a Tua vontade, Pai. Tem misericórdia de nós quando nós andamos, ó Deus, com distrações. Tem misericórdia de nós, ó Deus, quando nós nos rendemos às prisões que esse mundo nos coloca, que esse sistema nos coloca, nos dando a falsa impressão, ó Deus, de que nós estamos nos desenvolvendo e que estamos andando em obediência ao Senhor. Não, Pai, que o Teu Santo Espírito nos exorte mesmo, que a Tua igreja nos chame a atenção, que nós possamos olhar para as nossas crianças, ó Deus, preocupados, rapidamente, ó Deus, agindo rapidamente, ó Pai, com o máximo de cuidado para que elas não sejam presas pelo sistema, mas que elas vivam pela palavra que é livre, poderosa e que vai cumprir o seu propósito, querendo sistemas ou não, querendo os homens ou não, querendo qualquer outra pessoa que queira se opor a Deus, nós sabemos que não terá êxito. Que nós saibamos, ó Deus, ler a Tua palavra sob a orientação, sob a inspiração do Teu Santo Espírito. Permite que a Tua igreja seja assim. Permita, ó Deus, que nós prossigamos em tratar a Sua palavra com o máximo de respeito, com o máximo de submissão e obediência possível. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade. Que não fique, ó Deus, nada dos homens aqui. Que só fique aquilo que o Teu Espírito Santo falar, para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus.